Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar com as sequências didáticas relativas ao 11º ano e vamos passar à terceira sequência, neste caso com a obra Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. E para começarmos esta unidade didática vamos fazer uma breve contextualização histórica e literária, quer do autor, quer da obra. E para isso vamos começar então com a vida de Camilo Castelo Branco, resumindo brevemente a sua vida, que por si só também podia dar um best-seller. Portanto, ele nasce em Lisboa em 1825 e após a morte do pai em 1835 vai viver então para Trás-os-Montes, para a casa de uma tia. Em 1839 vai viver para a casa de uma irmã em Vilarinho de Samartã, onde vai receber uma educação religiosa e literária. Em 1841 casa com Joaquina Pereira e vive em Ribeira da Pena. Tem uma filha com esta senhora, porém em 1843, depois de abandonar a esposa e a filha, é admitida à frequência da escola médica no Porto. No entanto, acaba por desistir e a partir de 1845 vai dedicar-se então à produção da sua obra literária. Em 1846 volta a Vila Real, por ter raptado a própria prima, acaba por ser então encarcerado na cadeia da Relação no Porto. Em 47 e 48 vão morrer, respectivamente, a primeira esposa e a primeira filha. E o escritor vai viver então para o Porto, onde vai levar uma vida de boémio. Em 50 ingressa no seminário do Porto para, passados 2 anos, o abandonar. Em 1855 é nomeado adido honorário à legação portuguesa no Rio de Janeiro e, no entanto, recusa o convite. Em 1856 surgem os primeiros sintomas da falta de visão, mas ele continua a produzir e a escrever e a participar em jornais. Em 1858 as suas relações com Ana Plácido causam escândalo, uma vez que ela é uma senhora casada. Neste momento ele está a viver daquilo que escreve. Em 59 nasce o primeiro filho do casal. Em 60 são acusados de adultério, o que os vai levar à prisão. Em 61, ainda na prisão, segundo as próprias palavras de Camilo, escreve então O Amor de Perdição em 15 dias e, após ele e Ana Plácido serem absolvidos, voltam para Lisboa. Em 62 é publicado Amor de Perdição. Em 63 nasce o segundo filho do casal, que era louco. Em 64 a família vai viver para São Miguel de Seito, Famalicão, e nasce então o terceiro filho do casal. Em 77 morre o primeiro filho do casal. Em 1883 o autor tem graves problemas financeiros. Em 85 recebe o título de Visconde e em 1890, completamente cego, tira a própria vida com um tiro de revólver. No que diz respeito à contextualização histórica, estamos neste momento naquilo que é considerada a segunda geração romântica. Este período coincide com o período da regeneração, que teve início com Saldanha em 1851. Neste momento, a pequena burguesia é a classe social que mais benefícios tem, fomentando-se a agricultura, investindo-se na indústria, abrem-se estradas, surge o cabido de ferro. Surgem neste momento também as ideologias socialistas e republicanas e a classe operária começa a ter um bocadinho mais de visibilidade. Passando agora às características mais literárias, é evidente na obra de Camilo Castelo Branco a existência de duas facetas. Uma mais romântica, onde nós podemos encontrar então a herança do primeiro romantismo de Almeida Garrett, com temáticas como o amor irrealizável, o gosto pela Idade Média, entre outros, mas também já começamos a ver uma faceta mais realista e que será definida então por essa de Queiroz em 1871 na 4ª Conferência do Casino. Eu vou ler uma passagem do próprio Camilo Castelo Branco referente a esta situação, uma vez que ele próprio acaba por ter certas dúvidas no que diz respeito a esta nova estética literária que vai surgir após o romantismo. Passo a citar. Faz-me tristeza pensar que eu floresci nesta futilidade da novela, quando as dores da alma podiam ser descritas sem grande desaire da gramática e da decência. Usava-se então a retórica, de preferência ao calão. O escritor antepunha a frequência de Quintiliano à do Colente encarnado. A gente imaginava que os alcoces não abriam gabinetes de leitura e artes correlativas. Ai,
Quem me dera ter antes desabrochado hoje com os punhos arregaçados para espremer o pus de muitas escrófulas à face do leitor. Naquele tempo, enflorava-se a pústula. Agora, a carne com vareja pendura-se na escápula e vende-se bem, porque muita gente não desgosta de se narcisar num espelho fiel. Pois que estou a dobrar o cabo tormentório da morte, já não verei onde vai desaguar este enxurro que rola no bojo a ideia novíssima. Como a honestidade é a alma da vida civil e o decoro é o nó dos liames que atam a sociedade, lembra-me se vergonha e sociedade ruirão ao mesmo tempo por efeito de uma grande evolução Rigolo-Bosch. É um facto que a literatura de Camilo Castelo Branco pertence incontestavelmente à segunda geração romântica. No entanto, a partir de 1850 já tem ali uma perninha no realismo. Como, por exemplo, a referência à sátira dos costumes, à crítica aos burgueses e à sociedade burguesa, aos preconceitos entre os estratos sociais e mesmo a crítica à vida religiosa. Camilo acaba por conciliar então dois vetores fundamentais na sua obra literária: o idealismo, muito ligado à temática passional, e a vertente social, que vai servir então de pretexto à crítica e é uma mola construtora de ideologias que vai estar subjacente à sua obra. Não nos podemos também esquecer que muito daquilo que é a escrita de Camilo Castelo Branco tem a ver um bocado com a sua própria sobrevivência como escritor que vende livros e precisa de ganhar dinheiro com a sua venda. Daí que muitas das vezes podemos também pensar que tenha escrito direcionado para aquilo que são as correntes e aquilo que era o gosto dos leitores da época. E obviamente que a novela é uma forma mais rápida de escrever e ganhar dinheiro. Vamos então falar um bocadinho do segundo romantismo, uma vez que estamos a falar de Camilo Castelo Branco e ele insere-se precisamente nesta fase do romantismo em Portugal. Ora, esta segunda fase do romantismo em Portugal desenvolve-se entre 1838 e 1860. Vai divergir do anterior porque vai cortar completamente os laços com o arcadismo e vai desenvolver plenamente aquilo que são as características românticas. Vamos entrar naquilo que vai ser considerado o ultra-romantismo, uma vez que não há limites para aquilo que os românticos querem escrever. É neste momento que se pratica integralmente o ideal romântico da liberdade, neste aspecto a nível da sensibilidade e também da liberdade moral. Alguns acabam por purificar de tal forma as características românticas que acabam por cair no exagero. Temos como exemplo alguns discípulos de Castilho que acabam por cultivar exageradamente muitas daquelas que são as características românticas, como por exemplo os temas medievais, o tédio, a melancolia, os temas soturnos e fúnebres, as morbidezas atribuídas a Byron, o desespero, a morte, a efemeridade da vida, o luar, a palidez, as ânsias do além, temas populares e folclóricos. Tudo isto num misto de missão social e de misticismo misturados numa linguagem acessível, fácil e comunicativa. Sendo assim, Camilo Castelo Branco e Soares de Passos são dois escritores icónicos do ultrarromantismo português e da segunda geração romântica. Quanto ao amor romântico comparativamente ao amor realista, vamos encontrar também aqui as suas diferenças. O romantismo sendo uma estética literária que vai cortar os laços com o passado, o amor não vai ser exceção. As pessoas estavam cansadas de amar equilibradamente, tranquilamente, moderadamente e vão passar ao oposto, vão passar ao exagero, vão passar ao excesso, vão passar ao amar totalmente com todas as fibras do seu ser até à morte. Portanto, neste momento estamos na altura do amar em liberdade, amar com ardor, amar com entusiasmo. Era um amor que divinizava a mulher. Não era um amor sensual, não era um amor grosseiro, era um amor em que a mulher era colocada num pedestal e era convertida no ídolo, num ideal dos sonhos de todos os homens.
Nesta altura, os apaixonados reconheciam o direito que tinham à paixão, ao espírito de revolta e à exaltação do indivíduo. Esta época era a época do morrer por amor. A mulher era algo que entontecia, que desvairava, que levava à loucura. E não havia aqui meio termo. Ou havia a salvação ou havia a perdição completa. Não há aqui um meio termo, não há aqui um equilíbrio. O equilíbrio que existia no Renascimento desapareceu e passámos aos extremos dos sentimentos. A mulher era uma mulher anjo e daí que o amor era muito mais espiritual, era um amor idealizado, era um amor em que os românticos respeitavam a mulher, viam a mulher de uma forma muito angélica. Amor e morte tornaram-se praticamente sinónimos. Já o amor realista é um amor que vai também cortar os seus laços com o romantismo. Os realistas olhavam para trás e viam os românticos de uma forma muito crítica, de uma forma muito ridícula. Eles achavam que o amor romântico também era muito ridículo, era exagerado, era demasiado lamechas. Achavam tudo muito grotesco, muito caricatural, muito hiperbólico e também muito artificial. Camilo Castelo Branco acaba também por olhar para o próprio romantismo dessa forma, tanto que numa das suas peças teatrais ele escreve o seguinte: as mulheres românticas são isto. Depois de chorarem 8 dias e 8 noites, com saudades de um serafim que o céu lhes nega, acertam de encontrar o morgado de Faf e apaixonam-se por ele. Portanto, acabamos por ter aqui outra vez os extremos. Do extremo da paixão absoluta, suprema, exagerada, lamechas e artificial, passamos para o olhar para a mulher tal e qual como ela é, sem ver nela um anjo idealizado que está num sítio que nós não conseguimos alcançar, mas é uma mulher real, é uma mulher tal e qual ela era. Portanto, antigamente aquilo que fazia chorar, aquilo que fazia estremecer os corações dos leitores, agora faz-os rir e achar tudo muito caricatural e muito exagerado e muito cómico e muito tolo. Não é que os autores realistas não se apaixonassem, mas não queriam amor romântico, queriam outro tipo de amor. Terminamos aqui então a contextualização histórica literária da obra Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Na próxima aula iremos então abordar mais aprofundadamente a obra e as suas características, quer a nível da linguagem, quer a nível das categorias da narrativa. Obrigada pela atenção e até à próxima!